Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Bulgarelli, especialista em fotografia de recém-nascido, e ensino fotógrafos através das técnicas de posicionamento a como se tornar um fotógrafo mais seguro. Se tornando mais seguro, ele vai diminuir o tempo de ensaio. Se você tem mais tempo, você tem mais tempo para correr atrás de clientes, tem mais tempo de correr atrás das redes sociais. Então, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Nesse nicho que é a fotografia newborn, que eu amo tanto. Ó, vou pedir, que eu sempre peço para colocar aí. Ai, deixa eu até botar meu celular para me tocar. Lembra, gente? Filhos, né? Deixa eu até tirar daqui. Para não esquecer de colocar as hashtags, tá? Sou novo aqui, estou me capacitando, quero me capacitar, tá? Quem está aí, por favor, coloca para mim. Vou falar da agenda de lives de novo. Terça e quinta, às 4 horas, aqui no Face e no Instagram. E que faz parte do Compartilhando Conhecimento, que é o projeto que eu estou fazendo durante esse mês inteiro de julho e do mês de junho, tá? Por favor, se inscreve no meu canal do YouTube e, por favor, se inscreve no meu canal do Telegram. Lá no Telegram eu fico mandando o mais rápido possível. Eu compartilho experiências, compartilho coisas que acontecem aqui. Tento ao máximo manter todo mundo informado sobre newborn, né? Compartilho o máximo de experiências. E falar que, a partir de 3 de agosto, eu vou estar fazendo lives às 6 da tarde, que vão ser de mentoria. Então, eu vou abrir o canal no Instagram para alguém compartilhar a tela comigo e eu vou, tudo que me perguntar, eu vou responder. Se tiver que dar qualquer orientação para poder fazer um ensaio newborn, é só me solicitar que eu vou explicar tudo, 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 tudo. Peço para chegar às 6 horas, por quê? Porque às 6 horas você vai ser a primeira a... Eu pretendo fazer uma pessoa, tá? Uma pessoa em cada live. Então, vai ser às 6 horas a partir do dia 3 de agosto, tá? Às 6 da tarde, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre os bebês que não dormem. Como a gente já deve agir com eles. Quem aqui é A gente vai falar hoje sobre os bebês, como fazer com os bebês que não dormem. Principalmente quem já está no capacitando, sabe que o nosso grande problema é o bebê não dormir. Mas tem vários outros problemas que hoje não vai ser tema da live, não vou ficar abrindo janelas, que tem mania de abrir janela para as outras coisas, eu vou me manter aqui. Eu quero que vocês coloquem todas as dificuldades aí nas perguntas que vocês têm, tá? Todas as dificuldades que você tem com os bebês. Como é que vocês agem na sessão? Como é que eu ia agir? Como é que eu iria agir na sessão, tá? O tempo todo eu quero que vocês coloquem aí, tá? O que acontece? Eu acho que a primeira pergunta que vai fazer, que vocês vão fazer para mim, se eu estiver errada, me falam, será que eu devo remarcar se o bebê não dormir? Se eu fizer de tudo e o bebê não dormir? Será que isso é uma forma de eu sanar o problema com a mãe para conseguir fazer bem o ensaio? Ou será que o problema está comigo, que não consigo fazer o bebê dormir? Eu vou falar por mim. Eu nunca remarquei. E eu não acho que deve remarcar, e depois eu vou falar por quê, tá? Uma outra coisa que eu acho que é na época de balé, eu falava uma coisa que eu acho que é uma verdade muito grande. A primeira pessoa que você tem que enganar é a si mesmo. Então, você tem que acreditar na sua verdade. Então, você transparecendo segurança para a família, você se colocando de uma forma segura, você vai passar segurança para eles, que é a forma que eles vão estar tranquilos, e eles estando tranquilos, vão te tranquilizar. Porque se você está vendo que o ambiente está tenso, você vai cada vez se embananando mais. Então, a postura que vocês exercem com os pais é uma das formas de você conseguir contornar uma situação de um bebê que não está dormindo. Quando o bebê não dorme, pode ser por vários motivos. Não é só por cólica, pode ser simplesmente porque ele não está a fim de dormir. Então repete para mim aqui, Jaque, depois, por favor, tá? Pode ser simplesmente porque ele não está a fim de dormir. Se ele não tiver a fim de dormir, o que a gente vai fazer? Dar um Lexotan? Né? Não é a questão. A gente tem que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito de fazer a sessão acontecer. A sessão só não pode não acontecer. Por uma série de fatores que eu vou falar ainda ali embaixo para vocês. A gente tem aqueles 3 tipos de bebê que eu falo sempre. Bebê com dor. Bebê. Maria, você quer entrar a partir de 6, então acho que não vai... A partir do dia 3 eu vou estar dividindo live, tá? Bebê com dor, bebê calmo e bebê
que dorme. Não, desculpa, bebê agitado e bebê que dorme. A gente tem esses 3 tipos de bebê. A gente pode ter um bebê calmo, um bebê tranquilo, e ele está com dor naquele momento. A gente pode ter um bebê tranquilo, mas ele ser agitado. É o bebê que dorme, mas ele ser agitado. O que é o bebê agitado? É o bebê que não gosta que a gente bota a mão nele. E isso tem muitos bebês. O bebê está super tranquilo. A mãe vai chegar para a gente e vai falar, mas ele só dorme em casa ele é um anjo, em casa ele não faz nada tipo assim, nada de errado. O áudio de 3 minutos já. Em casa ele não faz nada de errado. Ele dorme o tempo inteiro. Errado não, coitado. Ele dorme o tempo inteiro. Aqui ele não está dormindo. Principalmente porque ele não gosta que coloque a mão nele. Se ele não gosta que coloque a mão nele, o que a gente vai fazer? E a gente tem que colocar a mão, não é? Então, isso não pode ser um empecilho, um impedimento para a gente fazer o ensaio. Pensem bem nisso, tá? A gente, quando o bebê chega no estúdio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar descobrir como é que é esse bebê. Tentar ver tentar perceber se o bebê ele é esse bebê tranquilo que não gosta de botar a mão, se ele está com dor, se ele está dormindo, a gente tem que saber aproveitar esse sono dele também. Então, uma série de coisas que a gente tem que analisar no bebê antes da gente começar. E isso é todo nos primeiros 10 minutos. Lembra que a gente tem que tentar fazer com que seja uma experiência para a família, tá? A maneira como é que a gente vai lidar com o bebê, ele tem que estar a gente tem que pegar o bebê no nosso colo, não deixar ele chorar, porque ele chorar é o que vai afligir a mãe. A gente tem que tirar do colo da mãe, colocar no colo da gente, para ele não sentir o cheiro de leite. Porque se ele começar a sentir o cheiro de leite da mãe, pode ser que o reflexo de sucção dele esteja muito apurado, pode ser que aconteça uma série de coisas e ele não vai conseguir tirar do colo da mãe. E a gente tem que se mostrar segura. A gente tem que estar muito firme do que a gente está fazendo, porque a gente passando segurança para a mãe vai permitir que o bebê fique com a gente. Ela não vai deixar o bebê com a gente, ou vai ficar, não, pode deixar que eu tento, pode deixar que eu não sei o quê, pode deixar que você, sabe? Ela não vai deixar ficar com a gente se ela vê insegurança na gente, tá? Eu recebi um relato de uma mãe, que foi do último newborn que eu fiz aqui, que foi, eu acho que sexta-feira passada, se eu não me engano. E é o segundo filho dela. E ela fez um comentário sobre a primeira sessão, sobre o newborn do primeiro filho. Ainda bem ela não falou onde foi feito, eu não conheço, não sei. Mas ela virou para mim e falou, nossa, eu não sei como eu tive coragem. Por quê? Ela relatou que o lugar estava sujo, que ela via cheiro de mofo, que o bebê não sabia se estava com... Não, mentira, que estava muito calor, que estava calor demais, que a criança suava, que ela suava, que a fotógrafa estava totalmente perdida na sessão, que ela não sabia como agir com o bebê, que era nítido isso. O que acontece? Quando começa uma coisa errada, é igual, sabe, uma coisa vai puxando a outra. Sabe, uma coisa vai puxando a outra, o negócio acaba lá. E o bebê sente, o bebê para de atender a gente, ele para de render naquele ensaio. Então, a gente tem que saber analisar o bebê desde o momento que ele chega. O bebê quando ele está na nossa mão, a gente tem que olhar para ele e perceber o que está acontecendo. Eu falo isso com muita experiência de causa, porque quantas vezes eu não fiquei já 1h20 esperando o bebê dormir? Naquela eterna aflição de esperar o bebê dormir, esperar o bebê dormir, esperar o bebê dormir, e eu não fazia nada. Então, assim, a gente não começar a fazer o ensaio. Isso, num primeiro momento, a gente ainda vai deixando, porque tá com a mãe e tal. Aí, vai no segundo momento, a mãe vai começando a ficar aflita, vendo que o bebê não tá pegando no sono nem no peito dela. Ou então, que quando a gente pega o bebê, as coisas não acontecem. E isso vai se tornando uma bola de neve, vai sendo cavalar. Entendeu? O negócio vai indo e sai do nosso controle, sai do que a gente pode controlar nessa sessão. Pensem nisso, tá? A verdade é que bebês que não dormem é ensaio mais rápido do que com o bebê dormindo. Essa é a regra. Quando o bebê não dorme, o ensaio é muito mais rápido. Contanto que a gente saiba o que fazer, a gente saiba como agir. Para isso, a gente tem que estar munido de conhecimento, né, dos reflexos, do sono, para uma tomada de decisão, que parece brincadeira quando a gente está falando aqui, mas quando a gente está com o neném, isso é muito sério. A gente tem que ter atitude de tomar decisão do que fazer naquele momento e não voltar atrás. A partir da decisão tomada do que vai fazer com o bebê, manter. E muitas vezes, como ele não está
com sono, como ele está acordado, eu não vou falar de cólica hoje, porque eu já tive outros vídeos de cólica. Quero falar de bebê acordado, bebê que não dorme, única e exclusivamente. Porque isso acontece até com uma frequência muito grande. O bebê ele dorme 18 horas por dia, em média. E pode ser que ele não sabe o que é dia e noite. Essa história de trocar a noite pelo dia, ele não existe. Ele ainda não tem esse controle do que é dia e noite. Pode ser que chegue e ele queira ficar com a gente aqui, acordado. E aí, o que a gente vai fazer? Vai dar um maracujá, né? Lexotan. Brincadeira, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai cuidar desse bebê para ver o que a gente vai fazer com ele, já que ele não quer dormir. Isso, gente, a nossa decisão vai fazer com que isso aí aconteça. Se a gente tomar uma decisão rápida, a gente começar a fazer o ensaio, começar a rolar as fotos, em 40 minutos o ensaio está pronto. E aí, num segundo momento, a gente vê o que a gente faz, tá? O que tem de bom em a gente pensar em fazer um ensaio rápido, um ensaio renda, com que a gente faça as fotos mesmo e sem dormir? Quem quer as poses somos nós. Nós, fotógrafos, queremos as poses. A gente tem a gana de ter as poses. A família quer um belo registro do seu filho. Quem conhece as poses é que quer fazer a pose. Então, vou comentar, deixem as perguntas aqui que depois eu vou ler todas as perguntas para responder, tá, gente? Coloca as perguntas. Quem é no Instagram que quiser coloca naquela caixinha de pergunta que tem uma interrogação ali, que são 2 caixinhas, coloca interrogação e coloca ali, tá? Então, assim, a experiência da família é mais importante que tudo, porque essa experiência é que vai andar com o nosso nome. A experiência ruim vai levar o nosso nome para um lugar ruim. A experiência boa vai levar o nosso nome para bons comentários para as outras pessoas. E lembrem de uma coisa: mãe grávida, amigos grávidos. Porque quem tem filho sabe, quando você está grávida, está todo mundo grávido em volta. Você passa a ter olhar para as grávidas. E normalmente é uma faixa etária de amigos que as pessoas começam a ficar grávidas. Então, assim, se eu tenho uma mãe que vem aqui e ela acabou de ter um neném, com certeza ela tem 3, 4 amigas que ainda não tiveram, que acabaram de ter. E essa experiência dela é o mais importante do que ela vai levar. Uma sessão muito ruim, uma sessão onde o bebê não dorme, que a mãe fica aflita, que o pai fica preocupado, que o ambiente não é um ambiente acolhedor para a família. Isso aí é fadado ao fracasso, mesmo na casa do cliente. Quando a gente vai na casa do cliente, as orientações que a gente tem que dar para o cliente nos receber são muito importantes. Mas foi o que eu falei naquele dia. O pensamento por mais orientações que a gente mande para uma mãe, a mãe acabou de ter o bebê. Será que ela vai conseguir atender a todas as explicações? Será? Quem é mãe pensa. Nem sempre. Ela vai tentar fazer o máximo para ajudar, mas nem sempre vai ser o essencial. Nem sempre ela vai conseguir cumprir tudo. E, de repente, o que ela não cumprir vai ser o que vai nos atrapalhar. Então, por isso, quando a gente vai na casa do cliente, a gente tem que levar tudo que a gente tem, assim, as coisas mais inusitadas a gente tem que levar. Tem que estar não quero me aprofundar em casa do cliente, mas tem que estar tudo na cabeça. Para quê? Para que a experiência dela, quando a gente chegue na casa e comece a fazer e o bebê não dorme, por mais que a gente esteja em outro ambiente, que a gente esteja na casa do cliente, ela fala, nossa, ela foi tão cuidadosa, ela trouxe isso, ela trouxe aquilo, ela teve tanta atenção comigo. Então, isso é que vai fazer. Tá? Mostrar para a mãe o quanto é importante conseguir as fotos na primeira sessão. Imagina se é num estúdio e a mãe tem que sair de casa de novo, ou então ter que receber a gente de novo na casa dela. Pensem o transtorno que é isso para um bebê de menos de 15 dias. É um transtorno, concordam comigo? Ou então, quem tem estúdio, imagina a mãe veio até aqui, se preparou, tirou aquele dia dela, logo nas primeiras saídas do bebê, logo no início, tirou o dia dela, veio para cá e a gente não consegue fazer as fotos e ainda culpa o bebê. Você não sabe nem que está aqui, né, gente? O bebê não tem nem noção que vai fazer as fotos. E a gente ainda faz o favor de culpar ele. Entendem o que eu estou dizendo? Então, isso não é nosso papel. Entendeu? Quando a gente aprende o que a gente tem que fazer, no final eu vou dar uma dica do que vocês têm que fazer nesse tipo de sessão, tá? Eu vou falar o que vocês têm. Estou aqui comentando os argumentos dos prós e contras
e para que a gente consiga se colocar no lugar da família, no lugar de quem está nos recebendo, e principalmente a maior importância, que é o que eles vão levar da gente, é o que eles vão achar que é o nosso atendimento, o que eles vão falar para os amigos, falar, nossa, a última coisa que eu quero que uma família fale de mim é, nossa, tadinha, ela era tão boazinha, mas a Luísa, né, faz de conta que é minha filha Luísa, né? Ela não é a minha filha Helena, mas faz de conta. A Luísa não dormia, não colaborou. Eu não quero passar culpa para o bebê. Eu não quero que o bebê tenha culpa que não dormiu. Eu quero eu ter competência de saber levar um ensaio até o final, mesmo o bebê não dormindo. Entendeu? A gente saber distinguir o bebê e ter uma carta na manga para conduzir a sessão é o que vai nos diferenciar. Isso é lógico que a gente vai ganhando com a experiência. A experiência vai nos dando isso. A experiência vai dando para a gente know-how para saber distinguir os bebês, para saber como agir com os bebês. Só a experiência vai nos dar. Mas o estudo, e a gente ter uma base teórica para isso, vai nos embasar para começar a ter a prática. Então, pensem nisso. A gente tem que saber, não é só deduzir. A gente tem que olhar e reconhecer o que está acontecendo. E a gente só reconhece algo que está acontecendo depois que a gente conhece. Então, a gente lê, a gente estuda, a gente vê, aí a gente reconhece, a gente chega no momento lá, no campo de batalha, a gente chega lá com o bebê, a gente vê que o bebê está com dificuldade, a gente chega lá e aí a gente vai lembrar de tudo que a gente sabe e vai reconhecer o que a gente estudou. Pensem nisso, tá? Deixa eu responder um pouquinho de pergunta. Fiz o comentário, eu antes remarcava, depois do curso... Isso, obrigada, Eduardo, isso mesmo, não remarque, não remarque. Gostei da sua ética, não jogar a culpa no bebê que não dorme, exatamente. A gente pode justificar não ter as coisas porque o bebê não dormiu ou consegue fazer as coisas com ele acordado. Então, Catarina, eu vou te dar todas as dicas do que tem que fazer ali embaixo, tá? Vou continuar o raciocínio e no final da live eu vou responder que isso que é o grande passo, né? É o que a gente vai fazer com ele, já que ele não dorme, não é isso? Então, assim, o meu desejo, desde que eu comecei a fotografar newborn, vão deixando mais perguntas, tá? Vão deixando, que eu vou rever todas. Deixa eu até dar uma olhadinha no YouTube aqui, que estou olhando. Então, o desejo que eu tinha no início, quando eu comecei a fotografar, que eu imaginava a família, que eu comecei a ver a família passando aqueles perrengues junto comigo, porque não tem como dizer que não passou, né, gente? Tudo isso que eu falo é porque eu vivi. Eu não sou aquela que nunca viveu isso. Pelo contrário, eu passei por cada aperto que vocês não fazem ideia. Eu não tinha noção, gente, não tinha noção. Eu já fiquei 8 horas com o bebê. Mas eu acho que eu já contei isso aqui. Já fiquei 8 horas com o bebê, eu já fiz miséria por não ter essa firmeza que eu estou dizendo, não ter essa postura de falar, chega, não dá, sabe? E da família, a gente querer fazer, eu tenho um bebê na minha mão, eu queria aproveitar ele para fazer pose, porque eu precisava treinar, e não saber o momento de parar. Por isso a importância de não estar cobrando. Porque quando a gente não está cobrando, se a gente vai que demorar mais, a gente vai demorar, porque a gente está treinando. Agora, se eu estou cobrando, se eu estou tendo um ensaio remunerado, eu tenho a obrigação de fazer um serviço de excelência. É essa a ideia, porque aí eu estou cobrando. A partir do momento que eu explico para uma família que eu estou em treinamento, que eu estou fazendo portfólio, e caso a família, você veja que o ambiente está um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo, que a mãe está bem, e vocês normalmente, uma situação dessa, está na casa do cliente, vocês podem, sim, nesse momento na casa do cliente, analisar o lugar. Falar, não, ele não está dormindo, não está bem, vamos dar uma esperada, vamos pensar um pouquinho. E aí, conversa, bate um papo, na hora que dormir, vamos tentar mais uma vez. Mas aí estar na casa do cliente, no momento de treinamento, é diferente de você estar cobrando. Então, pense nisso, tá? Isso é uma coisa séria, tá? Para não esquecer que eu anotei ali, para eu não esquecer o que eu tinha que falar. A maior dificuldade que eu tinha era entender que a mãe não tinha o mesmo desejo que eu. E o meu desejo era ter as coisas mais bonitas e mais difíceis. Esse era o meu desejo. Só que o desejo da mãe, ela quer o registro do filho. Ela até quer uma pose de sapinho, ela até quer uma pose de gatinho, se der, mas a maior preocupação dela é o bebê estar bem. E a gente, conforme vai passando o tempo e a experiência, e a gente vai cada vez mais
como é que eu posso dizer? Pegando mão, sabe? Pegar mão com o bebê, a gente vai tendo mais segurança para passar para a mãe e falar, mãe, o que foi possível para ele é isso. Porque ela vai acreditar na nossa experiência, no nosso know-how. É isso que ela vai se basear. É o que a gente tem, é o nosso conhecimento que está contratando a gente. Por isso é tão importante o fotógrafo de recém-nascido entender que ele não é somente um fotógrafo. E também que um fotógrafo de recém-nascido não é somente uma pessoa que tenha jeito com o bebê. Ele tem que ser um fotógrafo que tem que ter conhecimento do bebê. A união dessas duas coisas dá um ensaio maravilhoso. Tá? Então, por isso é importante ter a união disso dentro do ensaio, dentro da realização do ensaio. Tá? A gente tem a vontade de sempre ter o bebê pelado, sempre, né? Por conta das coisas, mas sempre da família, entendeu? Eu aprendi uma solução com isso. Vários fotógrafos trabalham diferente de mim ou igual. Eu arranjei a minha forma, que ela funciona maravilhosamente bem. E é isso que eu faço em todos os ensaios, entendeu? A primeira coisa, a dica que eu tenho para dar para vocês, antes de tudo que eu estava falando, primeira coisa, planejar a sessão. A sessão está muito bem planejada. O que é planejar a sessão? Ter todas as composições prontas, não ficar inventando na hora e pensando na hora. E todas as composições para todo tipo de bebê. Bebê com dor, bebê agitado e bebê tranquilo. A gente tem que escolher a paleta de cores, como a gente já conversou, baseado na teoria das cores. Depois de escolher a paleta de cor, vocês planejarem as suas produções, de acordo, obviamente, com o que combinou com a mãe, os pacotes de vocês ou não. E essas produções têm que ser pensadas em todos os tipos, com bebê pelado, com bebê com roupa, com bebê enrolado. Isso vocês têm que pensar. E por que com bebê com roupa também? Porque muitas vezes a gente até, quando o bebê é agitado, toma isso para vocês. Quando o bebê é agitado, ele não gosta muito que coloque a mão nele. Então, dependendo dele peladinho, se a gente no início deixar ele de fralda, para não ter que mexer na fralda, colocar uma roupinha nele, deixar ele com roupa, e aí colocar ele de repente na cadeirinha posicionadora ou algumas coisas assim, ele fica super bem, porque a gente não está colocando muita roupa nele, muita mão nele. E aí a posição dele fica mais tranquila, com roupinha, e agrada aos pais, tá? Só um parênteses disso. Mas, de qualquer forma, planejar a sessão de vocês com todas as produções. Essas produções têm que estar ali. Normalmente, quando eu chego, quando eu estou aqui, quando vai começar o ensaio, eu tenho... hoje em dia, eu já tenho umas coisas mais de cabeça, mas, assim, pense dessa forma. Ter o prop já com wrap, com a layer, o que você vai usar junto. O puff com a manta e com todos os wraps que você vai usar e para que você vai usar cada tipo de wrap. Para que você vai usar? Vai usar para enrolar? Vai usar só para botar no bumbum? Porque cada um vai ter uma textura e cada um tem uma finalidade. Então, vocês têm que saber isso. Se quem tem pelo ou quem tem flocate, separar o flocate, porque pode ser que ele seja usado, pode ser que ele não seja usado. Isso já de acordo, gente, de acordo com a sessão, de acordo com o que vocês vão fazer. Isso é o mais importante. Pense nisso, tá? Obrigada, Kids. Tudo bom? Então, ela escreveu, boa tarde. São excelentes dicas não só para os fotógrafos, mas como para as mamães também. Com certeza para as mamães também. Para elas também, por conta da expectativa delas, né? Até abrindo parênteses, o que eu mais falo aqui, quanto mais eu falo para fotógrafos, mais eu educo as famílias que fotografam comigo. Porque através desse conhecimento que eu passo para fotógrafos, elas também vão entendendo. E isso é que eu acho muito legal. Porque elas já vêm aqui já sabendo, já percebendo como é o ensaio. Não achar que é só levar o bebê para botar num cestinho, porque não é isso. É complicado fazer um ensaio newborn. Ele tem dificuldade. Tem muitas dificuldades na realidade. Tá? Então, preparou a sessão. Tá tudo preparado. O que a gente vai conversar com a família sobre as expectativas, todas as expectativas que eles têm em relação às poses e ao ensaio. A gente vai explicar que isso vai depender do bebê, e a gente só vai conhecer o bebê na hora. A gente não tem como falar isso antes. A gente vai ter que falar, a gente vai sentir na hora. E sanar e alinhar todas essas expectativas. Agora,
A dica que eu dou quando o bebê não dorme. Eu, Fernanda, gosto de começar um ensaio com o bebê pelado. Por quê? Já falei isso, por alguns motivos. Por mais que seja fácil tirar depois no Photoshop as marcas do corpo, eu gosto de levar minha foto mais pronta possível para pós-edição, para pós-produção. Por quê? Para eu conseguir fazer mais rápido. Eu demoro, em média, umas 2h30, 3 horas para editar 20 fotos. Então, quanto mais trabalho eu tenho no bebê para editar essas fotos, mais tempo eu vou demorar. Por conta disso, a minha edição, o meu ensaio, ele é muito mais voltado a pensar em começar o bebê pelado. Se eu tiver que enrolar no segundo momento, porque ele vai ficar todo marcado. Porém, a grande dica é essa. O bebê chegou, o bebê não está dormindo, gente, é o que eu falei, você já sente no bebê quando ele não gosta. Por isso a importância de treinar. Você coloca a mão, ele tira, não é reflexo, não é reflexo de Moro, não é Gallant, não é nada disso. Você vê que o bebê não gosta. E você leva para o puff, não consegue fazer na primeira tentativa, na segunda tentativa. Analisa aquele momento, enrola o bebê. E tenha a sequência do que você vai fazer com ele enrolado. Essa sequência é fundamental para o sucesso da sessão. Vocês terem muito bem dentro da cabeça de vocês qual é a sequência. Porque o que acontece com o bebê enrolado? Ele fica de uma forma só. E aí começa aquela coisa de ter que colocar em um monte de próprio diferente para ficar uma foto diferente da outra. E aí vocês têm que ter um arsenal enorme de coisas. E tem várias maneiras de enrolar o bebê. Tem maneiras de colocar ele como uma cebola, e ir tirando, e embaixo toma outra composição, e tira, embaixo toma outra composição. Igual a escola de samba, como é que era aquele... Teve gente, sou velha, né? Faz muitos anos, uma escola que a roupa ia saindo na comissão de frente, e embaixo estava com outra produção. É meio que por aí, a ideia é sempre essa. Enrola o bebê, por isso é legal ter texturas de wrap. Quando eu falo que não precisa ter muita coisa, mas wrap é uma coisa muito legal de ter bastante. Pensem nos ursinhos, pensem em coisas que vocês podem usar com wrap. E faça uma sessão de 20 fotos com wrap. 20 fotos vai incluir foto com a família. Foto com a família com wrap. Sessão está pronta. Acabou. Sessão pronta em 40 minutos. Aí, depois de tudo pronto, o bebê enrolado, ele tende a dormir. Ele tende a apagar. Principalmente um bebê agitado, que não está nem com dor. Após fazer toda a sequência com wrap, aí vocês partem para as poses. E, se possível, se o bebê permitir, lógico, vai ter que ter habilidade na mão para não desistir, mas tudo dentro do bom senso de vocês. Mas o ensaio está garantido. Com as poses, com ele enroladinho, semi-enrolado, você vai tirando no final. Hoje eu postei uma foto de um vídeo, que está lá aqui no Instagram, e ali tem a parte de baixo do bebê enrolado. Aquilo foi um ensaio que eu fui tirando. E aí eu deixei a parte de baixo do bebê enroladinho e a parte de cima com ele deitadinho de ladinho. E aí eu vou conseguindo dar produção e andamento nas fotos. E aí o meu ensaio está pronto. Esse ensaio pronto, isso já me dá uma tranquilidade. Porque o que vai dando mais aflição durante todo o ensaio é a gente continuar e falar, nossa, não estou conseguindo nada. Gente, tem 3 fotos, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí começa aquele desespero, bota o bebê deitado de qualquer jeito, às vezes com ele chorando e faz foto. Não pensa em posicionamento, não pensa em técnica de posicionamento, técnica fotográfica de newborn, não pensa em absolutamente nada disso e vai no desespero, entendeu? Entra no mar sem bússola e, ó, manda ver. O que a gente tem que ter é caminho para as coisas. Então, assim, a gente não pode ir da praia para uma ilha de carro. A gente tem que ir de barco. Então, a gente tem que saber o transporte que a gente vai usar para essa ilha. E isso tem que estar muito bem na nossa cabeça. A Thaís perguntou, você faz pose com o bebê enrolado no corpo? E, ó, um monte de pose. Ai, Val, obrigada. Um monte de pose que eu faço. Vou fazendo, ó. O que acontece? Eu vou falar como eu faço. Quando o bebê não dorme, né? Numa situação como essa, que eu não consegui fazer o peladinho. Eu vou pegar o bebê, eu vou começar e vou enrolar ele com uns 5 wraps. Ele vai ficar... E por isso, gente, você olha as fotos, o bebê é uma bolona, assim. Ele está todo enrolado por dentro. Lógico, dentro de uma paleta de cor, de uma composição, com bom senso da textura que está embaixo, com a textura que está em cima.
Entenderam? Então, com todo esse bom senso, a gente vai fazer um pacotão dele. Eu começo com ele enrolado, saco de batata, de ladinho, ângulos, iluminação diferente, troco acessório, pego a macro, porque no caso eu tenho macro, faço todas as fotos de detalhe, tiro o primeiro wrap. Isso estava no flocate. Passo para a manta. Faz com o segundo wrap, barriguinha para cima. Faço um outro tipo de saco de batata que eu faço aqui no estúdio. Tiro esse wrap. Vou pro baldinho. No baldinho aí eu já começo a soltar o bebê. Aí você começa a fazer canguru, sabe? Aquela posezinha do canguru, você começa a fazer o canguru. Aí depois do canguru você tenta soltar o bracinho. Tenta, e até aí eu faço ele enroladinho ainda na cadeirinha posicionadora. Então, você vai seguindo uma série. Você tem que, na realidade, todo mundo tem que inventar um seu, sabe? Você tem que ver o que funciona e ir inventando para que aquilo ali junte pelo menos umas 20 fotos. Por isso que eu falei de você chegar já com o seu roteiro, saber o que vai fazer. Porque aí você não fica perdido na sessão. A grande dificuldade da maioria dos fotógrafos, quando o bebê não dorme, é não ter a menor ideia do que vai fazer. Quem já fotografou bebê, pensa nisso. Vocês acabam não tendo você não, eu me enquadro nisso porque eu já passei por isso. De você olhar para o bebê e falar, o que eu faço agora? Se as composições não estiverem prontas, a gente começa a ficar tão nervosa, tão assim, um pouco desbaratinada, que até o que a gente junta para fazer composição não está combinando, sabe? Uma coisa não combina com a outra. Depois você olha a foto e fala, meu Deus, que porcaria é essa que eu fiz? A gente começa, e assim, isso é um fato, sabe? Então, pensem nisso. Vocês tendo o roteiro de vocês, porque assim, se a gente se basear no mais difícil, que é quando o bebê não dorme, o bebê com dor, o bebê que dorme vai ser o mais fácil. Porque, entre aspas, né? Nem sempre. O bebê que dorme, a gente tem que saber a sequência de poses, tem que saber tudo que tem que fazer com ele. Na realidade, não é nem isso, não. Vou até me corrigir. Na realidade, a gente tem que ter o nosso plano de ataque para cada tipo de bebê. E isso interioriza a gente. Isso acaba interiorizando e a gente já sabe o que fazer todas as vezes. Tá? Pensem nisso. Todas as vezes, quando chega o bebê, a gente passa a saber o que a gente vai fazer. Porque a gente já tem internalizado todo o nosso roteiro. Tudo que a gente planeja. Aí a gente, como é que se diz? Aí a mãe pode estar do lado. A maior parte das vezes a mãe está do lado. Então aí tem o fator mãe nisso tudo. A mãe pode virar para a gente e falar assim, mas eu queria tanto uma foto com ele peladinho, e vocês vão falar, a gente vai tentar. Mas vocês concordam comigo que no final de tudo, quando você já consegue um ensaio inteiro, que o ensaio está completamente pronto, vocês concordam comigo que a tranquilidade passa para dentro de você, da gente? Se a gente tem todo o ensaio? E normalmente o bebê, quando a gente vai desenrolando ele está dormindo. Ele relaxou. E ele tende a já estar no sono profundo. E ele no sono profundo, ele nos dá a possibilidade de tentar fazer com ele enrolado. Entenderam? Então, assim, isso eu acho que é a maior dica que eu posso dar para vocês. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por um ensaio totalmente frustrante? Eu já, gente, várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Eu acho que todo o trajeto, todo o percurso da fotografia, a gente passa por essa frustração. A gente passa por muitos ensaios ruins. Isso pode ser que nos desanime, né? Que fala, gente, isso não é para mim. Nossa, mas eu não levo jeito. Eu não levo jeito, eu não tive persistência. Eu acho que o newborn é uma fotografia para quem é persistente, porque é muito mais ensaio difícil do que ensaio fácil. A proporção sempre é maior de ensaios difíceis. Não é, Thaís? Lá, Catarina. Então, se ele estiver acordado, não consegue fazer pose, ele exatamente não consegue. As poses só acontecem com o bebê dormindo. Você não consegue posicionar o bebê. Por quê? Às vezes a gente no sono REM, naquele sono levinho, a gente até vê foto com o bebê de olho aberto numa pose, mas aquilo era o sono REM, era aquele sono leve, que ele faz assim. Ele abre e fecha o olho. Às vezes eu já coloquei bebê acordado
depois de ladinho, depois de bundinha, que ele abriu, ele estava até meio acordadinho, mas aquele acordado assim, ó. Aquele acordado meio bêbado de sono. Que é aquele sono ultra leve, mas ele está tão tranquilo, tão calmo, que às vezes consegue uma foto ou outra, mas não consegue realizar um ensaio inteiro. Por isso que o ensaio newborn é feito com o bebê dormindo. Ele é feito com o bebê dormindo porque ele só vai deixar a gente colocar nas poses justamente porque ele está vendo. Até parece que ele vai deixar botar o dedinho aqui, fazer a coisinha aqui, as mãozinhas enrolar. Até parece que ele vai deixar. Ah, quem dera que ele deixasse. Catarina, como agir se a mãe estiver insegura, quer ficar pegando o bebê? Não é. Assim que o bebê chega no estúdio, é a primeira frase que eu falo. Eu explico, mãe, agora o bebê vai ficar comigo. Porque ele vai sentir o seu cheiro, ele vai querer ficar com você, ele vai querer mamar. Então, a gente tem que tentar evitar que ele sinta o seu cheiro, para ele dormir com mais facilidade, porque senão ele vai querer ficar no peito o tempo todo. Então, dentro da sessão, a gente só vai entregar ele para você na hora que ele estiver com fome. Depois ele vai ficar com a gente. Gente, é falar isso assim, ó. É falar. Se ela está levando o bebê dela, ou se ela está permitindo fazer as fotos, ela vai confiar na gente e ela vai acreditar que a gente sabe o que está fazendo. E por isso a gente tem que estar preparado para tal. Para a gente saber realmente como agir diante de uma situação dessa. A gente não deve deixar a mãe... Falando assim, parece até feio, né? Como se a mãe... Mas é porque é o nosso trabalho. Então, quem tem que guiar o nosso trabalho somos nós, e não quem não entende do nosso trabalho, no caso, a família. A gente tem que entender muito bem do nosso trabalho para a gente guiar a sessão. Senão, a nossa insegurança vai fazer com que a mamãe pegue bebê, e aí não vai sair do peito, e aí quando ela der para a gente, o bebê mal reclamar, ela já querer fazer alguma coisa. E isso não vai fluir. A mesma coisa quando a gente vai na casa do cliente e a gente tem que explicar que a gente tem que ficar sozinho, que a gente tem que estar num canto que seja tranquilo, que não fique gente entrando e saindo, que o lugar tem que ser aquecido, aquilo, que hoje eu não quero tema da live disso. Mas que o ambiente seja tranquilo. E a gente tem que avisar, se o ambiente não estiver assim, dessa forma, a gente tem que falar, mãe, não vai dar certo. Precisamos de local assim, assim, assado. Ela quer que a gente vá lá e ela quer que dê certo. Se ela quer que dê certo, quer que a gente esteja lá, ela vai nos ajudar. A maior problema, eu vou falar que não é a mãe, é a avó. Porque a avó normalmente fala assim, ai, tadinho do meu neto, precisava fazer essa judiaria com ele. Ela normalmente fala que na minha terra fala judiaria, não fala nem de criação. Então a avó ela fica muito preocupada e não é a avó que quis as fotos, normalmente, né? A mãe que quer. É mais um desejo da mãe. Então, com a avó, então, a gente tem que se posicionar mais ainda. Gente, se posicionar é se mostrar seguro, é se mostrar confiante. E a gente só tem confiança na gente se a gente tem conhecimento. Se a gente domina a técnica de posicionamento, domina os conhecimentos sobre a fisiologia do bebê. A avó atrapalha demais, né, Camila? É verdade. Então, vó é uma coisa que a gente tem que saber se posicionar. Ainda mais vó de primeiro neto, primeira viagem, aí que é mais ainda, né? Aí que é mais ainda. Então, assim, a gente tem que saber se posicionar. Saber se posicionar com educação, saber se posicionar de uma forma tranquila, mas a gente tem que saber se posicionar, e isso a gente ganha a sessão. Não sei se vocês já ouviram isso em relação em outras situações, que não seja nem ponto. A gente ganha a sessão no início. A gente ganha a sessão quando a gente começa. Quando a gente começa, que a gente se posiciona, a gente vende, entre aspas, que a gente é detentora do conhecimento. Então, que aquilo só vai funcionar se todos colaborarem. Mas a gente chega tranquila, não pode ficar, deve ser fome, né? Tenta então um pouco, mãe. Quando a gente dá para a mãe achando que é fome, lógico que a gente acha, né? Mas a gente tem que falar que a gente realmente acredita. Mãe, que horas ele mamou? Ah, já tem 2 horas, ou tem 1h30 aqui. Ele mamou muito. Durante quanto tempo ele mamou? Ah, ele mamou por 40 minutos. Então tem 1h30. Não, vamos tentar mais um pouco. Tem pouco tempo. Por mais que é livre demanda, né? A amamentação é livre demanda.
Então, por isso a gente pergunta a quantidade. Aí pergunta, o seu seio está bem cheio, está enchendo muito, está bem farto e tal? Meu peito não está enchendo muito. Então, uma hora e pouco, pode ser que ele já esteja com fome. Então, a gente pergunta, a gente fica, a mãe passa as informações para a gente analisa, digere essas informações todas para a gente e toma as atitudes. E aí a gente fala, não, mãe, então ele vai mamar agora com você. Mas a gente fala assim, ele vai mamar. E não assim, esse aqui tá com fome? Tô achando que ele tá com fome. Isso transparece insegurança. E a última coisa que a gente quer é passar insegurança, porque senão a gente perde o ensaio com o bebê difícil ou o bebê que não dorme. Eu falo bebê difícil, é o bebê que não dorme, o bebê que não gosta de colocar a mão, não gosta que a gente coloque a mão nele, e bebês que estão com dor, né? Então, esses são os bebês difíceis, né? Ó, as avós vão para sair na foto ou para acompanhar. A gente pode pedir para ir poucas pessoas no ensaio? Eu vou falar o que eu falo aqui no estúdio, porque no caso estou no meu estúdio, mas quando vai na casa do cliente, na minha concepção, a postura é a mesma. Aqui só entra o pai e a mãe. Se tiver mais gente para fazer a foto, como eu faço a foto da família no final, eu falo assim, fala para a pessoa que deve demorar por volta de 1h30, 2 horas, para ela ficar de olho, e por perto, que você manda um WhatsApp na hora de fazer as fotos. E aí a pessoa só chega para fazer as fotos com a família. Às vezes a mãe do bebê, né, ela está insegura e quer que a avó fique. Na minha orientação, só permite ela e o marido. Porém, aí às vezes, mas aqui a minha mãe está me ajudando, a minha mãe está sempre comigo. Fala, não, então a avó pode vir. Aí eu libero mais um, era isso que eu ia falar. Aí eu libero mais um, mas no máximo essas 3 pessoas. Ninguém mais. E com orientações rígidas, no sentido, rígidas que eu falo com postura, de que eu preciso de um ambiente calmo, que eu preciso de um ambiente tranquilo. Quando tem criança, eu não deixo ir. Eu falo que, fica com o pai, não sei o quê. No final ele vem. Assim, como o meu praxe não é começar com o bebê enrolado, é começar com ele pelado, no meu modo de fazer, que eu gosto, eu peço para vir no final. Quem começa com o bebê enrolado, de praxe, você pode fazer as fotos com a família no início. Mas por que eu gosto de fazer no final? Fazer foto com a família é muito rápido, é muito tranquilo. E eu tenho por mim de gostar de fazer o mais difícil primeiro. Por quê? Porque o difícil, ele já estressa o bebê, ele já dá como é que eu falo? Ele já dá uma estressada, o bebê já agita ele, porque ele está tentando, mexendo, e isso é cansativo para o bebê. Então, se eu consigo isso de cara, eu já já consegui, feito. Deu ruim, eu enrolo depois. Ou eu vou enrolar, igual eu falei com o bebê que não dorme, enrola, e no final eu tento fazer até mesmo difícil. Pose de fusão de imagem, posezinhas aqui, eu consigo em 98% dos ensaios. É muito difícil eu não conseguir fazer uma. Mesmo com bebê com cólica e com dor. É muito difícil eu não conseguir. Então, se eu faço isso, por quê? Porque eu sei como ir levando o bebê, porque eu vou reconhecendo. A não ser que ele realmente esteja com muita dor. O que vai impedir de verdade, sempre, é a dor. A dor é um fator que a gente ele vai estar tranquilo, enrolado, ele vai estar lá relaxado, vai ter soltado todo o pum, vai ter de repente feito cocô, aí você vai acreditar que aquilo tudo está tranquilo, que melhorou, desenrolou, começa a chorar. Então, se ele já está com muita cólica, realmente começa a ficar difícil. Mas eu já. E assim, por que eu não remarco? Outro motivo também de não remarcar. Por que eu não remarco uma sessão? Porque a probabilidade do bebê piorar da cólica é maior. Quanto mais novo, maior é o sono. Quanto mais novo, maior é o sono, lembrem disso. Mais ele é tranquilo. Quanto mais tempo, quanto mais velho ele ficar, normalmente a cólica piora, porque se a cólica tende a vir a partir da terceira semana, ou seja, a partir de 15 dias de vida, se já começou, ela vai piorar. Então, se eu remarcar depois, pode ser que aconteça mais uma frustração se o motivo for dor. E remarcar com a mãe tem toda essa parte. E remarcar com a mãe tem toda essa parte da experiência. Entenderam? Eu acho que é isso. Então, a minha dica é: planejem sua sessão para todos os tipos de bebê. Não sejam pegos de surpresa, porque o bebê vai ser uma surpresa. E saibam o que fazer com ele.
Para isso, vocês têm que estar preparados, né? Munidos de conhecimento, munidos de teoria das cores, para poder fazer suas composições, do que é essencial ter, né, para poder fazer a sessão e dar esse conforto para a família. Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que pensar, tá? O jeito que você planeja a sessão, a maioria dos fotógrafos que dão o bebê para a mãe, sobre isso, né, que dá o bebê para a mãe para mamar, sem conhecer os reflexos do bebê, para saber se ele está sendo movido naquele momento pelos reflexos, porque ele realmente não está querendo ficar quieto, etc. Entendeu? Então, a verdade é essa. Pensem que a mãe, nesse momento, a mãe, nesse momento, ela vai querer a recordação do filho, e aquela recordação é para sempre. Mas mais do que a recordação da foto, vai ser a recordação da experiência. Tá? Essa é a maior recordação. Ela, de forma alguma, quer ver o filho dela se sentindo mal, ou que ela se sinta culpada de ter feito mal ao filho dela. Porque, de repente, pode ser essa recordação que ela vai levar. Tá? Gente, perguntas, podem me perguntar. Vou dando meus recadinhos enquanto vocês escrevem. Lives, terças e quintas, cada terça e quinta com algum tema. Hoje foi bebês que não dormem. Eu vou sempre trazendo temas para ajudar vocês nos ensaios newborns de vocês, que eu quero ver a fotografia newborn crescer nesse país. O que eu puder fazer para colaborar, eu vou fazer. Então, eu quero que vocês realmente venham, façam perguntas. Peço a isso. Quero falar do meu canal do Telegram, que lá no canal eu respondo, falo, quando nos ensaios, eu mando filmagem dos ensaios, comento sobre os ensaios, troco experiência com vocês, tento ao máximo. O canal do Telegram fica lá no link da minha bio. O canal do YouTube, tudo que eu estou postando aqui de vídeos está indo para o canal, lá tem playlist, lá fica bem organizado, para que vocês achem. E o principal, que vai ser a mentoria que eu vou fazer ao vivo por 1 hora, a partir do dia 3 de agosto, por 2 semanas, tá? Dia 3 de agosto, a partir do dia 3 de agosto, eu vou estar fazendo 3 lives por dia. Umas 9 da manhã, com um atalho para vocês, para uma facilidade, para ajudar vocês em alguma coisa. Às 11 da manhã, para superar algum obstáculo, para superar alguma dificuldade. A primeira parte sempre será para eu dar uma dica de algo que vai ajudar. A segunda live vai ser para um obstáculo, que vai ser alguma dica para ultrapassar uma dificuldade, ou sanar uma dificuldade. E à tarde, às 6 horas, vai ter a nossa live, que eu vou estar dando uma mentoria, uma live no Instagram, que vocês vão poder pedir, chamar, solicitar, e eu quero que vocês participem, sem ter vergonha de entrar em live, eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês. O pessoal de capacitação também está convidado para a gente conversar, trocar experiência, falar de coisas que aconteceram nos seus ensaios e perguntar como eu faria. E o que eu puder ensinar, eu vou ensinar de coração aberto, tá? Vão ser durante só 2 semanas, começando no dia 3, tá? E é isso. O que fazer quando a mãe não autoriza a chupeta? Primeira coisa que eu vou fazer, eu mando já na orientação sobre o uso da chupeta. Eu falo, mãe, pode ser que a chupeta seja necessária, então eu peço para que traga a chupeta. Às vezes, quando a mãe não quer dar chupeta, ela nem traz, né? Mas muitas vezes ela ainda não deu e leva a chupeta. Então, quando ela chega na sessão e eu vejo que o bebê precisa da chupeta, eu falo, mãe, você trouxe a chupeta? Ela, ele não está pegando. Eu falei, mas você trouxe, você autoriza a usar? Aí, muitas vezes, ela dá. Ou ela, eu não quero que ele chupe chupeta. Aí, eu vou tentar mais um pouco sem a chupeta. Se eu ver que a chupeta está realmente fazendo uma diferença para mim, eu vou explicar a situação. Vou falar, olha, por isso que tem que estar munido de conhecimento. Eu vou falar, olha, o bebê, ele é movido à base de reflexos, ele é movido ele não tem movimentação voluntária, um dos reflexos de sobrevivência dele é o reflexo de sucção, então o reflexo dele de busca está muito ativo. Se eu não tiver a chupeta, ele não vai querer sair do seu peito e a gente não vai conseguir fazer as fotos. Eu acredito que o uso da chupeta um dia não vai viciar em chupeta, mas é uma decisão sua. Se você não deixar, a gente não usa, e eu vou ver o que eu consigo sem a chupeta. E aí eu passo essa responsabilidade para a mãe e tiro das minhas mãos. E aí eu vou tentar fazer tudo enrolado, se eu não conseguir, vai ser tudo enrolado, porque não me deixou tentar. Mas eu vou mesmo assim tentar fazer sem chupeta, as poses e tudo, não vou abandonar a ideia.
Mas eu vou explicar, eu vou fazer no máximo perguntar 2 vezes. Na segunda ela não deixou, eu não vou nem constranger ela, porque o filho é dela, né? A criação é dela, né? Entenderam? Alguma outra dúvida sobre isso? Gente, por mim, eu adoro conversar sobre esses temas, porque vocês não imaginam a alegria que eu tenho de ficar com vocês aqui conversando sobre isso. Eu tenho uma alegria, assim, enorme, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O newborn, para mim, hoje eu fiz um ensaio de gestante. Eu adoro fotografar gestante. Eu curto muito fotografar. Mas porque eu sei que o bebê está ali dentro. Que logo, logo eu vou estar fazendo as fotos dele. Porque o amor que eu tenho... Eu acho que quem está no Telegram vê, né? Aqueles bichinhos, né? Pequenininho no meu braço. O amor que eu tenho por eles, de fazer essas fotos, é gigantesco. Hoje em dia eu penso, pena que meus filhos cresceram e eu não sabia fazer isso porque eles eram pequenos. Também, coitados, né? Ainda mais se eu estivesse começando a fotografar no borne, coitada das cobaias. Gente, então é isso. Então comentem lá na minha foto. Até terça, que terça tem live. E aí a gente vai estar encaminhando, que eu estou planejando essas lives de agosto com o maior carinho, com os temas bem trabalhados, bem diferentes, para realmente ajudar vocês, colaborar. Eu estou montando também um guiazinho lá, que eu vou entregar para vocês, que eu vou dar, que vai ser tudo em agosto. Eu quero ajudar vocês a fazer um orçamento, ter um orçamento legal, então vou planejar um orçamento bem legal. Isso vai estar tudo a partir de agosto. E também a live de 6 horas, que eu acho que para mim vai ser a mais legal. Eu estou muito ansiosa com essa live de 6 horas, com participação, para a gente poder... Ué, hoje eu não botei aquele deixar sua dica. Deixa eu até ver se está aqui já, peraí. Ó, tá lá sim, é a última foto, é uma que o bebê tá de roxinho. É o do bebê no baldinho, sim. Eu coloquei essa, porque outra vez me deixaram no vácuo, falei, também não vou escrever hoje, tô de terraço. Tá bom, mas pode comentar nessa, fala que veio, não sei o quê. Eu vou botar umas fotos minhas também, assim, ó. Também, além de bebê, eu vou comentar com aquela, eu vou ficar revezando, tá? Gente, um beijo, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu adoro conviver com vocês à tarde. A Jaque sentiu gostinho. É gostoso, né, Jaque? É muito bom a gente estar aqui. Eu acho vocês são grande companhia para mim. Eu fico muito feliz com a presença de vocês sempre aqui, tá? E é isso, tá bom, gente? Ó, um beijo para vocês. Até terça-feira. Pessoal que deu capacitação, que está aí, Jaque também se inclui, porque é minha aluna também. Qualquer coisa pode me chamar, que eu estou aqui, tá? Quem é aluno meu, sempre acesso direto para eu ajudar no máximo de coisas possíveis, tá? Um beijo, gente.